Paulo, você poderia contar para a gente o que é o programa Empresa Saudável, como ele surgiu e qual é a visão da BRH Brasil? Bom, o programa da Empresa Saudável, a ideia surge em 2019, em reuniões com a ANS. Na época, eu tive na ANS, conversando com o atual presidente da época, que era o Leandro, após a participação da ANS num fórum. Nós tínhamos feito um fórum no Rio de Janeiro para discutir a saúde de uma maneira bem ampla. Então, nós trouxemos a visão da ANS, trouxemos a visão, por exemplo, do judiciário, para comentar um pouquinho sobre as questões que envolviam as judicializações. Então, foi um fórum bem amplo. Em agosto de 2019, nós tivemos o prazer de receber a visita, então, do Leandro, como presidente da ANS na BRH, e lá nós formalizamos a intenção de criar o selo. A ideia era criar um programa que pudesse orientar de uma forma mais padronizada as empresas na direção daquilo que seria entendido como boas práticas relacionadas à saúde dentro das organizações, de todos os tipos, né? E não só dentro das organizações também, porque nós pensamos também no entorno das empresas, nos dependentes, daqueles que são os empregados. Então, tinha essa abrangência. Então, como eu dizia, isso era 2019, quando nós organizamos isso. Em novembro, nós fizemos uma apresentação da ideia do programa. E ali se consolidou como um projeto, né, que teria uma liderança da BRH, mas o reconhecimento da ANS e, principalmente, uma coalizão com as associações, já que nós queríamos entender a saúde de uma maneira bem mais ampla. Então, a ABPAS, a ZAP, várias organizações foram convidadas a se juntarem a nós, fazendo uma grande coalizão em torno desse tema, né? E note que eu comecei a dizer que isso foi em 2019, ou seja, antes da crise. E aí, justamente, acontece a crise, o que dá mais, ao mesmo tempo que nós tivemos que parar uma série de atividades, né? A BRH entra no módulo emergência para lidar com essa crise, como todas as organizações, mas, ao mesmo tempo, esse programa começou a amadurecer. Após esse amadurecimento durante a crise, nós retomamos nesse ano de 2022 até com uma consistência ainda maior. E voltamos a falar porque, mais do que nunca, nós entendemos que temos que repensar a questão da saúde nas organizações e as pessoas que as organizações afetam. E aí vamos dar velocidade para esse programa. Então, você considera que este é um bom momento para começar o programa? O que justificaria a inclusão do programa Empresa Saudável como uma estratégia prioritária da empresa? Olha, a realidade nos empurra para pensar na saúde como uma grande prioridade. Ainda que a epidemia venha a terminar, o coronavírus vai continuar. Então, a questão da saúde agora é mais do que simplesmente tratar da epidemia, que esperamos terminar em breve. Só que nós nos deparamos com uma realidade tão dura que nos leva a pensar que é preciso remodelar toda a visão de saúde, enfatizando, por exemplo, a prevenção, enfatizando o alcance e acesso da saúde. Então, todas essas questões tornam a saúde como algo imperativo. E vamos entender que, quando nós falamos num conjunto de práticas, né, que teremos que adotar daqui para diante, essas práticas vão exigir muito esforço, muito investimento, e precisamos fazer isso de uma maneira muito assertiva, muito ordenada, muito objetiva.
Não podemos mais ficar discutindo a saúde dentro das organizações como um simples gerenciamento de um plano, né? Nós precisamos tratar de uma forma cada vez mais ampla. Só que essas obrigações se tornam também muito grandes, mesmo para uma organização. E o projeto ele visa dar celeridade, ele visa dar um caminho, visa influenciar para que seja feito de uma maneira bem produtiva. Uhum. Ótimo. E esse programa, ele se aplica a todos os portes e perfis de empresas? Sim, porque como ele pretende construir critérios e caminhos para se alcançar boas práticas, nós estamos considerando também não só as empresas de diferentes tamanhos, mas também em que estágio que essa empresa está. Nós podemos ter uma empresa pequena, que já tem uma preocupação, que já tem algumas práticas em andamento, ao mesmo tempo que nós temos uma grande empresa que, apesar das preocupações, não tem tantas práticas organizadas. Então, o programa ele leva em conta não apenas o tamanho da empresa, mas vamos chamar assim o estágio em que a empresa olha para as boas práticas de saúde da sua organização. Ok. E, Paulo, o que você acredita que seria fator-chave de sucesso para a implementação do programa por parte das empresas? Olha, a adesão da direção da empresa, sem dúvida alguma, apoiando a área de recursos humanos, que geralmente é a área que tem responsabilidade por conduzir, e a compreensão de que nós tratávamos a saúde, porque até então era suficiente, né? Meio que baseado na concessão de um plano de saúde, em algumas práticas mais ou menos comuns dentro do mercado, e agora nós entendemos que não. O impacto na saúde de um profissional afeta profundamente a saúde da empresa, né? A desorganização com que nós tivemos que lidar decorrente da pandemia nos mostrou que nós tratávamos não só a saúde, mas vários temas da nossa realidade de uma maneira talvez um pouco tímida, vamos chamar assim, o que nos deixou ainda mais expostos diante da situação que nós tivemos que enfrentar. Então, quando nós falamos em saúde, hoje me parece ser mais amplamente reconhecido a importância que nós temos que dar e cuidar da saúde, né, das nossas pessoas dentro das organizações, para que nos tornemos menos vulneráveis a tudo que se passa, a tudo que acontece. E como será a atuação da BRH Brasil no desenrolar do programa? A ideia é que não só a BRH, mas também todas as associações que estão formando essa parceria possam contribuir de forma permanente na construção de conhecimentos, práticas, de orientações sobre como que nós podemos cuidar da saúde de uma maneira mais eficaz, naturalmente com menos impacto em termos de custo, mas olhando principalmente para bons resultados que nós podemos ter e que colaboram com a produtividade. O conhecimento da BRH, das outras associações que estão juntas, vão convergir para um ponto comum, o que torna muito mais sólido as práticas que nós vamos sugerir, as orientações que nós vamos nos permitir a dar. Então, nós estamos... vamos dar um exemplo assim. Poderíamos dizer que o tratamento da saúde, se fosse pelo RH, seria a concessão de um bom plano, de uma semana de prevenção, por aí vai. Mas tem o ar que as pessoas respiram,
tem a comida que é servida, não só na empresa, a questão da orientação em termos de alimentação é muito séria. Então, ao juntar todas essas associações que têm conhecimentos específicos e valiosos, nós damos uma consistência ainda maior quando nós falamos de saúde, porque nós vamos falar de saúde sob várias perspectivas ao mesmo tempo e de forma convergente. Então, isso é que eu digo assim, encontrar uma nova saúde para chamar de nossa, né? Aquela saúde remodelada, repensada e um novo conceito de olhar para a saúde dentro das organizações. E repetindo, quando eu falo dentro das organizações, não é só no espaço das organizações, né? No entorno dela e nas casas dos funcionários, onde tem seus dependentes, onde tem seus outros familiares. Então, a ideia é influenciar não só a organização, mas em termos, é um projeto ambicioso que visa influenciar o pensamento da saúde no Brasil, né? Mas nós temos que ser responsáveis para dizer que começamos no nosso ambiente, que são as organizações. Mas a ideia é influenciar o trato da saúde realmente no Brasil. Por isso que a participação da ANS é importante, porque ela formaliza, né, como um ente público, né, e ela dá reconhecimento e abraça o que vai ser feito ali para universalizar as boas práticas desse tema. É muito interessante essa possibilidade de impactar além das fronteiras da empresa, né? Você diria que este é o primeiro programa, o primeiro movimento mais coordenado e unido em prol deste objetivo? Com tantas associações reunidas, sim. Né? Nós podemos pensar que no passado a BRH e todas outras associações tiveram seus movimentos, mas que eram naturalmente relacionados ao seu âmbito de atuação. Quando a gente reúne, né, novamente, associações muito representativas, com conhecimentos valiosos, e nós damos uma coesão, uma convergência, o resultado é aquele que a gente comenta, é muito, muito mais além do que uma simples soma de esforços, né? É um esforço muito mais valioso, que vai muito mais além da soma pura e simples, porque o alcance se torna quase que completo, né? Nós pretendemos, com esse movimento, falar da saúde com uma amplitude, né? E com uma totalidade que não foi vista até agora, justamente por ter a soma desses esforços. E há de se dizer que não existe nenhuma dessas associações que não estão entrelaçadas conosco, né? Com uma visão de prioridade para esse programa, o que é muito bom, né? Porque revela uma atenção contínua dentro do que nós estamos fazendo separadamente em cada associação. Sem dúvida. E especialmente com o enfoque que você já comentou da prevenção, né? Como estratégia da melhoria da saúde, o que traz esse ingrediente que não é novo, mas tão necessário para essa mudança que se pretende, né? É verdade. E eu diria o seguinte, eu tenho falado um termo, mas é uma invencionice minha, né? Quer dizer, não só a prevenção, mas a naturalização, né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos com mais atenção, né, que a saúde começa por uma boa alimentação, isso não é apenas prevenção, isso é olhar para um fator natural que muitas vezes nós esquecemos, daí esse termo, né? Então, a gente está falando de um olhar muito dedicado à prevenção, às condições naturais que preservam e fortalecem a saúde, né? As
possibilidades e atenção para o que vem acontecer, para a incorporação de tecnologia. Então, assim, ainda temos que lidar, certamente, com o trato das doenças, da cura, tudo isso, mas não podemos também ficar apenas na prevenção. A ideia da prevenção, que era muito forte, até isso se tornou um pouco frágil diante do que nós vivemos. E que nos chama a atenção que, antes da prevenção, tem os elementos naturais, né? Que fazem parte da saúde, né? Aí não é só a questão de prever, a questão de observar, de seguir, né? Então, como eu disse, a saúde para nós tem que ter uma nova maneira de ser olhado, uma nova amplitude, para que não sejamos tão vulneráveis como fomos agora. Uhum. E o que você diria às lideranças de recursos humanos sobre o seu papel nesse contexto e no aprimoramento da cultura de gestão da saúde corporativa? Bom, sem nenhum desmerecimento às outras áreas, quando nós olhamos para uma empresa, aquele profissional que melhor pode falar sobre a saúde é o profissional de RH, né? E quando eu estou falando do profissional de RH, eu estou incluindo também médicos, psicólogos, todos os profissionais de saúde que estão sob a liderança de recursos humanos. E essa crise mostrou isso. Quando a crise se instalou, toda a organização se virou para o profissional de RH e disse: e agora? O que nós fazemos, né? Temos que nos readaptar em questão de legislação, em questão de segurança, em questão de como que nós vamos manter essa empresa, né, atuando. Então, houve uma natural expectativa depositada, né? Se deu ao RH um protagonismo muito grande, foi ele quem se envolveu na linha de frente dentro. A gente fala que os médicos, né, profissionais estavam na linha de frente dentro da saúde, dentro das organizações. O profissional de recursos humanos foi para a linha de frente trabalhar e orientar. Esse protagonismo, que já existia por outras razões, na saúde ficou muito evidente. E ele não pode desperdiçar todo o aprendizado que teve. Esse aprendizado é valioso. Nós não podemos sair da epidemia, como eu brinco, a epidemia vai sair, mas o coronavírus vai ficar, sabe lá que outros vírus vão vir. Então, nós não podemos desprezar esse aprendizado. E daí o papel importante do profissional de RH, que esteve tão perto de tanta dor, sofrimento, adaptação, né? E agora agora sim, nós vamos ter uma nova realidade para ser formada, porque nós temos assuntos que ficaram perdidos ao longo do tempo, né, durante esses 2 anos, que precisam ser retomados, precisam ser revistos. Nós precisamos não desperdiçar as aprendizagens que foram adquiridas e precisamos ainda nos adaptar a uma realidade que virá. Então, o profissional de saúde, eu diria que ele tem o privilégio, a obrigação de ser o protagonista a influenciar as organizações nos caminhos que serão mais apropriados daqui para frente. Que bom, Paulo, te ouvir. Eu queria te perguntar se tem algum ponto que nós não pensamos e que você acha importante ressaltar, algum aspecto. O Luiz Edmundo tem falado bastante a questão de burnout, que inclusive vai haver agora uma responsabilização da empresa. Deixo a teu critério, se você quiser complementar alguma coisa, se você acha suficiente. Eu acho assim que, tentando resumir os principais aspectos, temos que entender a saúde de uma maneira muito própria e diferente do que nós havíamos compreendido. Temos a oportunidade, através desse projeto, de ter uma profunda cooperação das organizações e do setor público, né, com o envolvimento da ANS e, quem sabe, de outros órgãos que serão envolvidos. Temos a capacidade de
temos a oportunidade de potencializar tudo que é feito individualmente, vamos chamar assim, por cada organização. Então, nessa formação, nessa convergência, nós vamos potencializar tudo de bom que uma associação faz, será potencializado, será melhor percebido, será melhor aplicado. E o que nós não podemos deixar de lado? Essas são as experiências e as aprendizagens que nós tivemos. Nós não podemos imaginar que, passado a epidemia, nós vamos voltar para a condução que nós tínhamos antes em relação à saúde. Então, é possível, é desejável que a saúde seja uma pauta permanente, né, em nossas mesas, e não fique como antigamente ficava, era uma semana de eventos, né, da CIPAT, era o mês em que a gente tratava o reajuste do plano de saúde. Então, agora ela tem que estar permanentemente nas nossas mesas. Vamos fazer muitas coisas durante o dia e sempre vamos pensando em termos de saúde o que deve ser feito. Excelente, excelente. Vamos esperar, então, que o programa tenha esse alcance, né, a adesão das empresas, a mobilização dos colaboradores, que é outro aspecto importante, né, e que a gente possa compartilhar os cases de sucesso, que eu acho que isso é uma estratégia do programa, no sentido de criar essa força do conjunto mesmo, né? Sim, sem dúvida alguma. Muito obrigada, então. Bem, obrigado, bom dia. E nos encontremos de novo para falar sobre isso e sobre a promoção da saúde. Certamente iremos no desenrolar do programa. Bom dia, Ok. Bom dia, até logo. Tchau, tchau.